Olá! Você vai ver agora mais uma reportagem da série sobre o esquema de poder, violência, corrupção que existiu e talvez ainda exista no estado de Minas Gerais. É um esquema que existe também em outras regiões do Brasil e no âmbito federal, mas que não veio a público. Neste caso veio, graças ao empenho de um delegado de polícia, Rodrigo Bossi de Pinho, que faleceu em janeiro, agora há pouco tempo. Em setembro do ano passado ele me concedeu a última entrevista dele e contou o que podia sobre a investigação, mas não me entregou o vídeo da delação do Marcos Valério. Mas eu continuei investigando. Outras pessoas participaram daquela delação, da audiência, ouviram a delação do Marcos Valério. E houve gravação em áudio. E eu consegui uma das cópias deste áudio, de pessoas que participaram ali, que não eram autoridades policiais. E o Marcos Valério conta como funcionou o esquema. Ele era financiador deste esquema. E ele conta que foram comprados advogados, peritos, delegados, promotores, juízes, desembargadores e também a imprensa. Tudo para produzir inquéritos, condenações e escândalo para condenar os adversários, para silenciar os adversários. Agora você vai saber de um, especificamente um, que era um lobista, que delatou o mensalão, chamado Mensalão Mineiro, que delatou a lista de Furnas, que é o Nilton Monteiro. Ele não sabia, ele foi preso, ele passou mais de 3 anos preso, sem condenação, quando foi preso. Recentemente ele teve uma condenação em segunda instância, ficou preso há pouco tempo, 6 meses, creio. Mas esta condenação também é fruto desta armação denunciada pelo Marcos Valério. Este esquema foi produzido, organizado pelo PSDB. Mas existem outros esquemas. Inclusive este de Minas Gerais contou com a participação de setores do PT. Tanto que o delegado que fez essa investigação, ele foi trocado. Ele não conseguiu chegar até o fim desta investigação. Ele foi retirado no governo do Fernando Pimentel. E isto tem que ser dito. Isto tem que se tornar público para que esses esquemas não prosperem mais. Para que o poder do dinheiro não tenha esta influência no poder político. Alimentar! Fogo! Alimentar! Fogo! Armas de segurança. Frente para a retaguarda. Bom, primeira coisa, né? A gente iniciou esse processo do acordo foi junto com a Polícia Federal. O que aconteceu? Existe ainda um inquérito já antigo, investigado aqui em Minas, sobre um documento que a gente denominou a Lista do Valério. Esse documento foi entregue no original por um advogado chamado Dino Miraglia,
que era advogado do delator Newton Monteiro. Esse documento foi protocolizado no original no Supremo Tribunal Federal. Como é que esse original foi parar no Supremo Tribunal Federal? Quando houve a CPMI, tá? Me desculpe, a SMPB sofreu busca e apreensão, e inclusive a minha sala lá. O meu escritório, na Sergipe, sofreu busca e apreensão. A minha casa, idem. Então, essa lista alguém levou e apresentou lá no Supremo. Então me apareceu essa lista, que teria sido assinada pelo Marcos Valério, era o original da lista, não era cópia, tinha as assinaturas reconhecidas. Eu liguei no cartório, confirmei o número do selo, confirmei a assinatura, me dirigi à Polícia Federal de Minas Gerais e fiz uma reportagem na porta da Polícia Federal com a TV Record, sendo que eu só mostrei o nome do Valfredo pagando dinheiro para minha cliente, porque eu queria que essa fosse periciado pela Polícia Federal, porque já existia suspeita que o Departamento de Criminalística da Polícia Civil de Belo Horizonte, de Minas Gerais, estava fraudando as perícias. E a suspeita disso tudo é porque a esposa do delegado trabalha no Instituto Criminalístico, conforme ele confirmou em audiência. Muito bem. Diante disso, na Polícia Federal, o Dr. Marinho, que foi inclusive testemunha minha nos processos do Gilmar Mendes, Dr. Marinho afirmou que não iria receber documento, porque não existia um procedimento próprio para poder levar aquele documento à perícia. Ele não iria receber. Eu saí da Polícia Federal. Para quem conhece Belo Horizonte, a Polícia Federal está do lado direito e o Ministério Público Estadual está do lado esquerdo, na Rasgabalha. Então eu saí da Polícia Federal, fiz um retorno e fui para o Ministério Público Estadual. E encontrei com o doutor Eduardo Ponceno. E mostrei para ele a lista. E falei para ele, o que nós vamos fazer? Ele falou assim, não posso fazer nada. Se eu fosse vocês, eu encaminhava essa lista para o Supremo. Porque o Supremo vai ter mais condição de mandar periciar isso. E existe o Mensalão Mineiro no Supremo, peticiona nele. Porque ele vai interessar o Ministério Público Federal, que vai fazer as perícias. Foi o que eu fiz. Eu fui para Brasília, no dia seguinte de manhã, fiz o protocolo, a hora que abriu o serviço de protocolo, me encaminhei ao assessor do Dr. Joaquim Barbosa e falei com ele que eu havia protocolizado o original da lista. E deveria ser o documento mais importante do chamado Mensalão Tucano, porque esse documento, em tese, contém a movimentação de Caixa 2, a planilha de Caixa 2 da campanha governador de 98, a campanha que não elegeu Eduardo Zeredo, né, elegeu Itamar Franco. Esse documento não desceu junto com o processo do Mensalão. Esse documento ficou no Supremo Tribunal no original. Então a primeira pessoa que eu requisitei para ser ouvido foi o Marcos Valério. E o Marcos Valério chegou e me disse, olha, eu não posso falar, porque eu estou celebrando um acordo com a Polícia Federal. Aí eu perguntei para ele, em off, você pode falar? E ele respondeu que sim. Então ele analisou a cópia do documento lista do Valério e analisou outros documentos que tinham chegado às minhas mãos que supostamente seriam documentos subtraídos da CPMI dos Correios. Marco Aurélio Caroni, jornalista, dono do Novo Jornal, o jornal mais crítico da época do esquema da Aécio, chegou a ficar preso injustamente
foi absolvido depois, teve 9 meses de prisão injusta, inclusive em solitária. E foi quem mais apurou os crimes do governo do Aécio Neves. E um desses apurações, uma dessas revelações, um dos documentos que ele obteve foi a respeito do esquema do mensalão que continuou no governo do Aécio. Como é que é essa história, Marco Aurélio? Assim que o Eduardo Azevedo terminou o mandato dele, entrou Itamar, e o Itamar suspendeu todos os contratos com a SMPB e com a DNA. E ficaram suspensos. Assim que o Aécio assumiu, através da Secretaria de Governo, Danilo de Castro e Frederico Pacheco, foram celebrados aditivos e os contratos foram todos restabelecidos, certo? Não foi uma coisa informal, foi uma coisa contratual, certo? Inclusive tem toda a movimentação financeira dos contratos, o que eles faturaram, tudo direitinho, certo? Na verdade, esses documentos eram para ter permanecido na CPI do mensalão, porque eles foram enviados tanto para a CPI quanto para o ministro Joaquim Barbosa, que era na época o relator do caso do mensalão no STF. O ministro Joaquim Barbosa não deu prosseguimento e os documentos sumiram na CPMI. Então, quando ele viu esses documentos, ele virou: olha, eu não entro no acordo da Polícia Federal sem o senhor. O senhor vai receber um contato dos nossos advogados que vão levar o senhor à presença dos delegados federais, porque eu não faço esse acordo sem a sua participação. E assim foi feito. Em agosto de 2018, o delegado Rodrigo Bossi de Pinho aceitou ser testemunha em um dos processos movidos contra o jornalista Carone e contra o lobista Nilton Monteiro. Ele fez isso porque havia descoberto que era tudo armação e quis evitar uma injustiça. No depoimento, falou muitas verdades, verdades incômodas para a justiça. Nas suas investigações, o senhor chegou a averiguar se essas perícias a que o senhor se referiu eram falsas ou eram idôneas? O que o senhor averiguou dessa situação sem comprometimento? A maior prova mais recente, e isso vai diretamente ao encontro da condenação do Nilton Monteiro, é a localização de uma nota promissória original no escritório do advogado Joaquim Engler Filho, que havia sido advogado do Nilton Monteiro lá atrás e mudou de lado. O que acontece? Essa nota promissória, ela saiu de um processo de execução na comarca de Lajinha, em que o Nilton é exequente e Joaquim Engler o executado. Joaquim Engler alegou que entrou com um embargo de execução falando que a nota é falsa. Foi feita uma perícia em cima dessa nota. Depois que foi feita essa perícia particular, paga pelo Joaquim Engler, constatou-se que a nota era falsa, a assinatura era falsa, e aí o que acontece? Sem autorização do juiz, após o juiz ter arquivado o processo de execução, há uma publicação entregando a nota para Joaquim Engler, sem determinação ou autorização do juiz. Eu perguntei ao juiz, excelência, se o processo foi feito, um processo de execução, com a base na nossa promissória, foi feita uma perícia, e agora Nilton foi denunciado, ou seja, houve um inquérito com base nessa nota promissória, com base numa perícia privada, e Nilton foi denunciado, cadê a materialidade? A materialidade eu encontrei no escritório do Engler. E esse Joaquim Engler
Tá? Desculpa, eu não conheço em 90, eu conheço em 2000, 2000 e pouco, 2010, 2008, 2006, é que eu conheço ele. Tá? E essa conta do Joaquim Engler foi trazida para mim por Valfrido, e nós pagamos essa conta, que é uma grana que ele teve que levar. Não me pergunte qual é o que ele fez, que não me interessava. Você recorda do valor, não? Recordo, para 50 mil. 50 mil reais. Falando sobre uma reunião ocorrida em Macacos. Qual foi o conteúdo dessa reunião? O que foi discutido? Basicamente era tirar o Nilton Monteiro de circulação. Qual o método que ia ser usado? Apesar dessa reunião ter sido bem orientada no escritório do Castelar, que não era do Castelar, era do Valfrido, né? Com a presença daquele procurador, tinha que estar todo mundo a par, e tinha que estar todo mundo falando a mesma língua, e todo mundo tinha que usar todos os instrumentos que detinha para pôr em prática toda a estrutura funcionar, e essa estrutura tinha que funcionar. Aí o que acontece, Excelência? É o mesmo modus operandi da nota promissória do modelo. Pegaram a nota promissória, fizeram um laudo falso da nota promissória e depois troca a nota promissória por uma cópia. E Newton foi condenado nisso. Por um desembargador que está listado na lista do Valério por receber. O senhor pode citar o nome, por favor? José Mauro Catapreta Leal. Tenho muito respeito por ele. Foi meu professor. Muito respeito como jurista. Agora, o nome dele está na lista do Valério, que o Newton entregou no original no Supremo Tribunal Federal. E hoje a gente sabe por que ele recebeu. Ele recebeu por dar pareceres favoráveis às privatizações, quando ele era, então, procurador do Estado. E ele veio a desembargador no início do governo, no segundo governo do PSDB, e foi colocado onde? Na Câmara, onde tramitava o processo do Newton, como relator. E condenou o Newton. Então, esse processo aqui, nós temos Márcio Nabac, nós temos André de Pinho, que o Carone publicou a matéria falando de todas as condutas que ele já cometia lá atrás. Então nós já temos um promotor completamente parcial e o delegado. Envolvem os dois no maior esquema de organização criminosa, de extorsão, de polícia, que não existe. O Newton, como fizeram para tornar Newton Monteiro um falsário? Começa com o Joaquim Engler. Porque o Joaquim Engler, ele já começa lá atrás a processar o Newton, cobrando honorários que o Newton já tinha pago. O Newton apresenta os recibos, ele fala que os recibos são falsos. Começa lá atrás. E o pior, nós fizemos essa diligência no escritório do Engler e localizamos um CD de uma reunião deles em 2002, em que o Joaquim Engler oferece propina para o Newton, de 150 mil reais, para o Newton alterar as declarações deles dadas na CPI da propina no Estado do Espírito Santo. Sendo que o Joaquim Engler fez, como ele diz, 50 no meu bolso. Segundo, ele reconhece que abandonou a causa do Newton no Espírito Santo porque ele recebeu dinheiro da Samarco. Terceiro, ele reconhece a existência e a autenticidade dos recibos que, posteriormente, ele entra na justiça contra o Newton para cobrar honorários e fala que a assinatura dele é falsa. Então, lá atrás, ele já reconhece que é verdadeiro. Então, começa com ele. Esse povo se reúne e fala assim, olha, quantos processos existem em que o Newton figura? São os processos que ele cobra a dívida do Sérgio Naia. E quem mais? Os processos do Joaquim Engler. Então, Joaquim Engler entra
E eles já têm toda a ideia, ó, vamos falar que isso tudo é falso. E isso é feito. Então, durante a década de 2000, todas essas notas promissórias são contestadas através de inquéritos. Então, vai dizer, olha, essa nota é falsa, essa nota é falsa. Junta-se a lista, os laudos falsos e os vários inquéritos contra o Newton em um dossiê que é remetido aos parlamentares da CPMI dos Correios, todos eles, falando, olha, a lista é falsa, o laudo está falando que é falsa, esse sujeito é um falsário, olha quantos inquéritos tem contra ele. Antes de abrir o inquérito, presta atenção, o Milton Monteiro fez uma revoada no Ninho Tucano, uma revoada. Antes de abrir o inquérito, tudo foi conversado antes. O inquérito e a prisão do Milton é consequência do trabalho que foi feito. É consequência. Então existia aí uma divisão de tarefas. Sim, com certeza, e bem definida. Você poderia citar quem se incumbe de cada tarefa? Você falou que o Azeredo era o judiciário. Sim, o doutor Eduardo Azeredo é o judiciário. Eu, o Valfrido, financiamento financeiro. O Danilo de Castro era para administrar a parte política e a polícia civil. Tá? Era com ele. Tá? E a gente, eu e o Valfrido tinha que necessidade de que precisava de grana, o que precisasse. Tá certo? A parte de perícia ficou com Castelar Guimarães, que era o advogado, e que era advogado do Eduardo Azeredo também na época. Ficou com ele, perícia, contratação e tudo. O pagamento ficou com o Cláudio Mourão, que ia pagar os peritos e tudo. E outros acertos também, o Cláudio Mourão é que punha a cara para levar o dinheiro. Nós nunca íamos pôr a cara para levar o dinheiro para ele, já que ele tinha criado o imbróglio, ele que resolveu. Tá? Porque quem controlava a imprensa para nós, nessa época, já era o governador, era o seu Aécio Neves. Mas quem controlava não tinha nada a ver com o seu Aécio. Tá? Quem controlava era a irmã dele, a Andréa Neves. Ela que ficava incumbida ela era poderosa na mídia do relacionamento com o Estado de Minas, com o Correio Brasiliense, com a revista Veja, tá? Aquela que tinha os contatos, tá ok? E ela, tá? É que determinava para o grupo nosso o que tinha que dar e quanto tinha que dar. E vou te falar com todas as letras, eu não duvido que essa marca tenha feito isso, porque nós fizemos isso quando a perícia da lista dos 2 peritos ficou pronta, nós mandamos divulgar. E nós pagamos para divulgar, por fora, e para parecer que era uma reportagem normal. Só que... Deixa eu só perguntar aqui. No âmbito da Polícia Civil, quando foi o senhor investigou e chegou à conclusão da falsidade, que providências o senhor tomou em relação a isso? O primeiro inquérito a gente denomina Operação Déjà Vu. Esse inquérito foi remetido ao Ministério Público. Inclusive a gente pensava em mandá-lo para o Supremo Tribunal Federal. A gente estava já com o relatório pronto para mandá-lo para o Supremo Tribunal Federal. Supremo porque tinha autoridade citada, né? Só que com a decisão do Supremo, isso aí cai. Mas desde o início eu falei assim, olha, primeiro eu tenho que apurar a autenticidade dos documentos. Se a assinatura é falsa, depois eu tenho que investigar o conteúdo deles, para saber se estão dizendo a verdade ou não. Só aí eu terei uma autoridade com prerrogativa de foro. Antes disso, não. Então caíram as autoridades, são deputados, etc e tal, mas juízes, promotores, desembargadores, não. Então qual foi a decisão do Ministério Público? Remeta isso ao STJ. Só que remetendo isso ao STJ, em tese, todos os processos que são conexos tem que também, inclusive esse.
essa questão assim, de interpretação jurídica, né? Essa questão de... Isso aí, o senhor está respondendo sobre fatos, né? Uhum. Então, eu passo a palavra novamente à defesa para outras indagações. O senhor gostaria de complementar? Basicamente é isso. Eu acho isso aqui que está acontecendo, o juízo está sendo enganado. Eu sei o motivo, eu sei quem é, eu sei quem pagou. Claro, eu fui preso, aí me execraram de tudo quanto é, como o maior estelionatário do Brasil, né? Me puseram, conseguiram me colocar eu contra o Ministério Público. Eu sempre fui testemunha do Ministério Público, da Polícia Federal. Fizeram uma baderna com a minha vida, né? Usaram a banda podre do Ministério Público, que o Ministério Público tem gente séria, né? Mas tem gente que não presta, tem bandido, infelizmente tem bandido no Ministério Público, né? Como infelizmente em todos os órgãos, né? Como tem juiz bandido, como tem ministro bandido, infelizmente, tem que falar a verdade. Então, como tem delegado bandido, e eles fizeram tudo para me acabar com a minha vida, né? Tanto é assim que eu caí. E eu caí por um acordo político. Valeu a pena? Foi gostoso. Eu gostei de investigar. Eu acho que valeu a pena por conta disso. Aprendi muito, cresci muito, mas assim, valer a pena. Que pena você até arrumar um câncer. Você chega a esse ponto, mas assim, não reclamo não. Se tivesse que fazer, faria de novo. Hoje eu não tenho mais condição física nem psicológica para fazer, mas faria de novo perfeitamente. Gostei do que eu fiz. É uma coisa que eu posso me orgulhar e falar assim: olha, você fez alguma coisa que presta, menino. No final das contas, você vai poder levar isso com você, ou seja, você fez alguma coisa, de fato trabalhou. De fato fez uma investigação de vulto, que se fosse tocada e se chegasse a conhecimento público, seria uma página de um livro, entendeu? E eu acho isso muito legal, isso me traz muita orgulho de ter feito, de ter participado. E tenho certeza que os investigadores que trabalharam comigo também sentem a mesma coisa. Gente, eu fiz parte de um momento histórico. E da revelação, possivelmente nunca vai chegar a público, não sei, mas que foi uma coisa relevante. Perfeito, muito obrigado. Estamos às horas. Parabéns pelo trabalho. Obrigado.